na vida, você sempre vai ter que decidir se segue ou se para. Todo dia, um dia sim, outro também. Mas a questão hoje que nós vemos aqui fala de alguém que tinha um povo, e esse povo tinha os seus costumes. E todos nós, antes de aceitar Jesus, temos nosso jeito de ser, o nosso costume, nosso modo de pensar, de agir, de fazer as coisas, de resolver. E Deus, Ele tem muita bênção para dar, da mesma forma que abençoou a vida de Ruth. Mas muitas vezes a gente quer, de que forma a gente quer Deus? Tu é Deus, Tu me fez, então Tu és responsável por mim. E se Tu és responsável por mim, Tu me deve. Tu me deve uma vitória, Tu me deve uma família abençoada, Tu me deve uma vida financeira muito boa, Tu me deve saúde. Deus, Tu que me deve. Mas Deus, Ele ensina caminhos, porque Deus não deve nada a ninguém. Deus nunca deveu nada a ninguém. E Deus ainda deu de graça, ou seja, a graça, a salvação. Mas quando nós entendemos que, igreja, homens, mulheres, nós temos responsabilidade. E é um momento que, quando eu, vamos pegar como exemplo, tive que decidir, ou eu quero carregar aquelas coisas ruins que até então veio de avô, de bisavô para pai e quis também passar por mim, ou eu deixo e escolho um novo caminho, um caminho de excelência. A palavra de Deus, quando Noemi chegou e disse ali para suas noras, falou assim: voltem para onde? Voltem para suas mães. E aí muitas vezes nós, vamos ser realistas, a gente batalha numa situação e consegue chegar num lugar, e às vezes tudo se fecha, às vezes parece que está difícil, às vezes parece que não tem saída, e o que a gente faz geralmente? Olhamos para trás e falamos: vamos voltar lá, vamos voltar para aquela vida que eu já tinha deixado, vou voltar a fazer do jeito que eu fazia, que eu não fazia mais. Só que aí a gente está se afastando de Deus, porque às vezes a gente está olhando para um lado e passa alguém gritando: ô, Deus está naquele lado, é para lá, vai para lá. Só que quando a gente olha para o lado de Deus, muitas pessoas, quando olham para o lado que está Deus, o que elas veem? Dificuldade, barreira. E às vezes elas não acreditam que o Deus do impossível vai fazer aquilo que até então não tem como ser feito se tornar possível. E existe algo na sua vida, existe algo em você que você para e pensa: é impossível. E se existe, você tem que parar e pensar assim: existe o Deus do impossível, ou seja, Deus que resolve coisas impossíveis. Noemi conhecia que a mão de Deus estava pesando sobre o povo dela. E teve um momento que ela teve que sair daquela terra, porque lá não tinha o alimento, o campo não produzia, a fome estava lá. E ela foi para a terra de Moabe. Mas um dia ela ouviu falar que Deus estava dando pão. Deus estava dando pão. E pão significa o quê? Vida. Significa vida. Pão significa vida. Quando a gente fala que Deus está dando pão, é porque Deus está dando livramento, é porque Deus está dando sustento, é porque Deus está te abençoando para você poder chegar onde você tem que chegar. Obrigado, Jesus. Isso que Deus está fazendo, Deus está dando pão. Aleluia. E quando ela ouviu falar que Deus estava dando pão, ela pegou e pensou: eu vou voltar para lá, eu vou voltar lá para ajudar, que é lá que Deus está abençoando. Só que ela disse para aquelas moças: olha, a relação com vocês acabou, não tenho mais filho, não vou ter mais filho, não tem como ter mais filho, estou idosa e vocês são novas, voltem para famílias de vocês. E elas relutaram em voltar, mas talvez Ofra tenha olhado para a realidade e pensado: pior, a melhor coisa que eu tenho que fazer é voltar mesmo.
E Ruth parou e pensou assim: é hoje. Eu não vou refazer esse laço de novo. Eu não vou pegar e fazer de novo um laço que já tinha sido desfeito, uma amarra que já tinha sido desfeita. Ela disse: eu não vou fazer de novo essa amarra. E ela diz uma coisa tão bonita, tão linda, que eu fico imaginando. Imagina Noemi escutando aquilo: aonde tu fores, eu vou. O teu Deus vai ser o meu Deus. A única coisa que vai me separar de ti vai ser a morte. Glória a Deus. E no decorrer da história dessa moça, ela foi mesmo. Ela passou necessidade, ela foi para campo. Glória a Deus. Ela foi para a colheita ali. Ela teve que se humilhar. E muitas pessoas às vezes param: não, eu vou para o outro lado, porque no outro lado eu não vou ter humilhação, eu não vou ter batalha, eu não vou ter que me esforçar, eu não vou ter que me acordar cedo, eu vou ter que ficar de boa. E ela foi para o outro, suou, sofreu e chorou, mas tudo isso Deus via. E de repente aparece lá um parente do marido dela, Boaz, homem de posse, homem que trabalhava, homem fiel, homem correto, mas mesmo assim ele não era o primeiro ali naquela linhagem que poderia se casar com Ruth. Ele, com certeza, Deus preparou o melhor para Ruth e preparou o melhor para Boaz. Deus preparou o melhor para você, preparou o melhor para mim, preparou o melhor para a sua família. Mas a geração de que eu estou falando é geração de vencedores. Ninguém ganha medalha por ser bonito. Eu estou bonito, eu estou aqui ganhando medalha. Só vai ganhar medalha depois que chegar no outro lado. Só vai ganhar medalha depois que vencer o desafio. Só vai ganhar a medalha depois que aceitar o desafio. Porque medalha está aí, olha quanta medalha, olha quanta bênção, quanto troféu. Mas quem é que vai? Como diz a palavra: quem enviarei? Griteis-me aqui, geração. Glória a Deus. Eu não sei, eu não entendo muito do assunto, mas eu vou passar assim rapidinho só para dar um entendimento. Geralmente quem cria cavalo tem o lance da linhagem. Tem ou não tem? Tem. E por quê? Porque o cara não quer cavalo ruim, não quer cavalo fraco, o cara quer cavalo bom. Glória a Deus. E Deus também, ele se importa com essa questão da nossa linhagem. Não estou dizendo linhagem física, mas a linhagem espiritual. Glória a Deus, em nome de Jesus. Quando Jesus ele veio à terra, foi para quê? Para dar uma linhagem a Deus. Filhos de Abraão, Aleluia. filhos da promessa. Aleluia. E essa moça Ruth, ela entrou para a linhagem, que ela abandonou seus deuses, seu povo, e foi o povo de Deus. Glória, Senhor. E aí a gente vê lá no finalzinho do livro de Ruth, lá no capítulo 4, que só tem 4 capítulos, diz assim: para vocês entenderem, Boaz é o esposo de Ruth, foi esposo de Ruth. No capítulo 4, versículo 21, diz o seguinte: Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E Deus permitiu que cada um de nós que estamos aqui essa noite fôssemos gerados. Gerados fisicamente e espiritualmente. E hoje o que importa é que nós venhamos a tomar posse
da nossa vida espiritual que Deus nos deu. E assim como foi ministrado verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, é esses que o Pai procura. E assim, da mesma forma que Ruth se tornou uma adoradora, uma serva de Deus, assim vocês são esse caminho, vocês são essa ferramenta que o Senhor Jesus, que Deus está usando para trazer mais filhos, mais filhas, mais homens e mulheres para essa linhagem tão especial, para essa geração tão especial que é a geração de vencedores. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Você está entendendo essa palavra? Glória a Deus. Então abra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 20. E sabe por que é importante? Olha só, buscar essa geração. Porque é uma geração que vai fazer a mudança que muitas vezes a gente reclama e fala, mas não tem como, se não houver luz, se não houver os filhos da luz. Olha o que diz Isaías capítulo 60, versículo 20: nunca mais se porá o teu sol, nem tua lua minguará, porque o Senhor será tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão, e todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a 100.000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, o seu tempo o farei prontamente. Amém. Glória a Deus, aleluia. Coloquem bem em nome de Jesus, vamos orar, agradecer a Deus.